Graça e paz para você que está me permitindo entrar na sua casa mais uma vez por meio das suas redes sociais. Muito obrigado, porque mais uma vez eu posso compartilhar com você a palavra de Deus, através do seu tablet, do seu celular, do seu notebook, de qualquer meio pelo qual você esteja entrando agora nas suas redes sociais. Para você que está vendo esse vídeo aí no YouTube, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Caso você ainda não esteja inscrito, eu convido você a se inscrever, clicar no sininho para você receber as notificações. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Ao fazer isso, você vai fazer com que o vídeo ele tenha um alcance maior, você vai fazer com que o canal tenha um alcance maior. E eu desejo que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Vamos lá. Hoje a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu, nunca pelo nome que as pessoas lhe deram. Tome sua posição. Vou repetir o título, hein? Seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu, nunca pelo nome que as pessoas lhe deram. Tome sua posição. Daniel capítulo 1, do 1 ao 7, é um texto conhecido e que tem verdades assim fundamentais para que nós possamos ter uma vida bastante equilibrada, não somente na área espiritual, tá? Mas em outras áreas também. Fica aqui até o final que você vai gostar do conteúdo e você vai entender. E por falar em conteúdo, o conteúdo desse vídeo é o seguinte: eu vou apenas fazer o anúncio dos meus livros e vou entrar no conteúdo da mensagem. E eu quero falar para você o seguinte também: para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Eu sou do Ministério Sarando a Terra Ferida, em Nova Iguaçu, não cobro para pregar, sou um dos professores de escola dominical lá, sou um dos diáconos da igreja, eu sou estudante de teologia e sou o pregador da palavra de Deus aí na internet e onde quer que o Senhor me leve. E para você adquirir cada um dos meus livros, aí nos comentários você tem os links para você clicar e comprar diretamente e os endereços dos sites nos quais você pode entrar e comprar cada um dos meus livros. De Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, O Dinheiro Nosso de Cada Dia e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E não se esqueça de me seguir e me acompanhar aqui nessa plataforma, tá bom? Porque quando você curte, comenta e compartilha, você está informando que você gostou do vídeo, que você quer que o vídeo tenha um alcance maior. E quando você clica aí para você me seguir, para você me acompanhar, você também está fazendo com que essa plataforma, o meu perfil aqui, ele tenha um alcance maior e assim mais e mais pessoas podem ter acesso à palavra de Deus, à divulgação dos meus livros e a todo o conteúdo que eu posto aqui. Tá certo? Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone no singular para contato está nos comentários, é o WhatsApp, não cobro para pregar. Sou membro do Ministério Sarando a Terra Ferida em Nova Iguaçu, sou um dos professores de EBD, sou um dos diáconos, sou estudante de teologia. Para você comprar meus livros, adquirir meus livros, aí nos comentários também tem os links para você clicar e comprar direto e tem também os endereços aí para você entrar na internet e comprar, cada um deles. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. E por falar em avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, olha ele aqui, é o meu livro mais recente, tá bom? Esse é o meu livro mais recente. É um livro que tem um conteúdo muito importante. Mas eu quero fazer uma pergunta para você
para você pensar e então comprar meu livro. Onde você quer chegar com a sua vida espiritual? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Olha, eu não sei quem é você, não sei se você tem alguma crença, alguma religião. Eu estou falando de vida espiritual. Estou falando de religião. Onde você quer chegar com a sua vida espiritual? Você quer que a sua vida espiritual seja essa mesmice? Ou você quer chegar num nível extraordinário de intimidade, de comunhão com Deus? Um nível daquela profundidade que Deus manda Ezequiel alcançar. Onde você quer chegar? Se você gosta desses cultos de entretenimento que muitas igrejas estão proporcionando por aí, um ministério de louvor que tem excelente técnica, mas um nível de profundidade raso, muito raso, no que diz respeito ao louvor, no que diz respeito à ministração, entendeu? Muito daquela liturgia que é muito feita para agradar homens, ou seja, antropocêntrica. Você está gostando disso? Se isso está bom para sua vida espiritual, está tranquilo. Mas se você quer algo mais profundo, ó, esse livro aqui tem algo para você que você vai gostar, vai entender e vai adotar para sua vida e vai chegar nesse nível de intimidade profundo com Deus. E onde você quer levar a sua família? Para onde você quer levar a sua família? Eu falo muito disso aqui. Então, para onde você quer levar a sua família? Para que nível de profundidade de comunhão com Deus que cada membro da tua família vai ter? Para onde você quer levar essa turma? Se você quiser ficar no raso, como está aí, como muitas igrejas oferecem, aquela pregação rasa, sabe aquela coisa que o pregador não tem conteúdo, aí para encher linguiça, ele faz aquele famigerado, vira para o sermão do lado e blá, 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 blá. Diz para o sermão, nhé, 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 nhé. Pega na mão do sermão e sacode, nhé, 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 nhé. Dá um abraço ao sermão e diga para ele, nhé, 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 nhé. É isso aí que você quer para a sua vida? Pô, então, você é que sabe. Agora, se você quer algo mais profundo, mais sério e mais espiritual, aqui ó, livro para você. Esse livro foi feito para você, tá certo? Foi feito para você estruturar sua vida espiritual nesse nível de intimidade, de profundidade. Foi feito para você estruturar sua família nessa mesma direção de intimidade, de profundidade, de ligação com Deus. Para você comprar esse livro aqui, você vai entrar nos seguintes sites. Escolhe qualquer um. Amazon.com.br, Amazon.com.br, estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br ou umlivro.com.br, umlivro.com.br. Escolhe um dos três, digita o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançar, e faz a sua compra. Se você clicar no link de vendas que eu disponibilizei para você e tiver problema, vai nesses endereços aí que eu falei e que estão nos comentários também, inclusive. Se você clicar no link e ele abrir, glória a Deus, vai direto lá para a área de compra e seja abençoado com a leitura desse livro aqui, que é para edificar a sua vida, é para levar você para um patamar de vida espiritual muito além do que você está acostumado. Foi o que eu falei ainda há pouco. Se você quer continuar no raso, é com você. Quem sou eu para dizer que você está errado? Agora, se você quer chegar no nível de profundidade espiritual, aqui tem esse livro, hein? É para você. Cuide bem da sua carreira profissional. Aqui eu tenho um livro que vai falar para você sobre tudo relacionado à sua carreira, sabe? Desde quando você elabora um currículo, entendeu? Como é que você faz, os erros que você anda cometendo aí, de repente você não está sendo chamado porque o problema está no seu currículo. Eu falo também sobre dinâmica de grupo, entrevista de emprego, apresentação pessoal, marketing pessoal.
De repente, seu currículo está sendo selecionado, mas você está ficando no meio do caminho, em alguma dessas etapas que eu falei, dinâmica de grupo ou entrevista de emprego. Aqui eu trago uma reflexão para você analisar o que você anda fazendo de errado ou falando de errado. Aqui tem muita coisa legal para você aprender, tá? Eu falo muito aqui de qualificação profissional. É muito importante para que você possa fazer o seu trabalho com excelência, para você exercer sua profissão com excelência. Como é que você exerce sua profissão com excelência? Vamos lá. A carreira profissional bem-sucedida, ela está diretamente ligada à questão financeira. Daqui a pouco eu vou falar sobre o meu livro específico sobre finanças, mas eu quero continuar aqui. Eu vejo muita gente reclamando que ganha pouco, mas quando eu vejo o perfil da pessoa, a pessoa não tem condição de ganhar mais do que aquilo. Eu vou exemplificar para você entender. Então vamos lá. Você está reclamando que você trabalha pra caramba, trabalho pesado, trabalho árduo e ganha um salário mínimo, que hoje está R$ 1.518. Aí você de repente ganha 1.700, 2.000, ou seja, não chega nem a um salário e meio. Aí você está reclamando que está passando um perrengue financeiro. Pois bem, eu digo para você, se você só tem o ensino fundamental completo, ou nem o ensino fundamental tem, ou até começou o ensino médio, mas não terminou, eu sinto te dizer, cara, mas aí, sinto te dizer, meu irmão, minha irmã, mas tu não vai ganhar mais que isso não, porque tu não tem nada praticamente para oferecer para a empresa. A tua mão de obra é a mão de obra operacional. Eu não estou desmerecendo a tua mão de obra, pelo amor de Deus. Eu quero que você entenda, eu não estou desmerecendo a profissão de ninguém. Todas as profissões são úteis, são bem-vindas. Eu estou falando sobre o seguinte: o salário, ele é de acordo com a qualificação. Então, se você quer ganhar melhor, você tem que se qualificar. É isso que eu estou falando, não estou desmerecendo profissão de ninguém, por favor, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer também com isso? Muitas profissões que são básicas, elementares, elas estão sendo substituídas por máquinas, estão sendo substituídas por computadores. Até a inteligência artificial já está chegando para fazer esse trabalho também. Então vamos lá. Vou te dar alguns exemplos que você já viu no seu dia a dia. Não existe mais cobrador de ônibus, que é uma profissão de baixa qualificação. Você não precisa ter muito estudo. A maquininha está lá, já faz o trabalho. E se as empresas quiserem aperfeiçoar o trabalho da maquininha, para o motorista não precisar mexer com dinheiro, é só elas habilitarem na maquininha a função de aproximar cartão de conta, de crédito, de débito, que só está com aproximação para o cartão do Vale Transporte. Basta eles habilitarem, abrirem para essas funções de cartão de crédito e de débito, acabou, o motorista não vai mais precisar mexer com dinheiro. Então, o cobrador de ônibus já foi, já está extinto. Digitador, hoje qualquer pessoa recebe ali, atende, coloca lá no sistema, não precisa mais de um cara específico para ficar o dia todo digitando nada. Ascensorista, que é aquele funcionário que ficava ali conduzindo elevador, acabou também. O atendente de telemarketing, essa profissão tende a acabar. A tendência dessa profissão é ser extinta. Se você ligar para a central de atendimento do seu banco, de sua operadora de cartão, e outras centrais que tem por aí, até a central do INSS, você já é direcionado para outros canais, para não ter que falar com o atendente, você já é direcionado, é automático. Então a tendência é essa profissão acabar, não ter mais o atendente ali. O que não vai acabar é o operador de telemarketing, talvez não acabe por enquanto. Aquele que enche o saco ligando para oferecer o que você não quer, o que você não precisa. Mas até esse, com o tempo, vai acabar, porque a inteligência artificial vai acabar fazendo esse trabalho. Entendeu? De entrar naquela ligação para encher teu saco e o meu, oferecendo coisas que você não quer, que você não precisa. Vai por mim. Então eu falo aqui de qualificação profissional, tá?
de melhorar, de estudar, se qualificar, de ser versátil. Você vê, hoje, muitos profissionais, eles sabem fazer várias funções dentro da empresa. Isso hoje já é uma característica. Você pode observar que num time de futebol, muitos jogadores são capazes de jogar em mais de uma posição. Você pode observar. É o jogador que joga na ponta, mas é capaz de também fazer ali o meio, a armação. É o lateral que de repente também pode jogar, pode também fazer ali o zagueiro. É o cara que é o primeiro homem de meio de campo, que também pode fazer a função do segundo. Tá certo? Então, são alguns exemplos. É o ator ou atriz que é capaz de fazer tanto o mocinho quanto o vilão. É capaz de fazer tanto um papel cômico como um papel dramático. Essa versatilidade. E vou falar para você, tá? Para finalizar essa parte desse livro aqui. Eu quero dar 2 exemplos de atores que com o seu trabalho fizeram a diferença na sociedade. E quando eu falo de qualificação, é para você fazer um trabalho de excelência, o seu trabalho se destacar. E antes que você venha falar que esse livro não é evangélico, eu sei que é um livro que não é evangélico. Eu não estou pregando a palavra de Deus aqui, tá? Estou falando de carreira profissional. Mas caso você não saiba, está escrito na Bíblia que você, como funcionário, deve fazer o seu melhor, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Procura na sua Bíblia que você vai encontrar esse texto. Se eu não estou enganado, Paulo ensinou isso para Timóteo. Se não foi para Timóteo, foi para Tito. Foi para um desses dois. Paulo ensinou sobre esse tema. E fala também para você que é patrão, para você tratar o seu empregado muito bem, honrá-lo, coisa e tal. Tem tudo lá bonitinho. Mas então, voltando aqui para o exemplo que eu quero trazer. São da mesma novela, a novela Mulheres Apaixonadas. Foi exibida pela Globo em 2003. O trabalho daquela atriz, a Regiane Alves, joga o nome dela aí que você vai ver quem é. Aquela que fez a Doris, a menina que maltratava os avós. Na ocasião, ela foi xingada pelas pessoas, ela não podia andar na rua, que os velhinhos queriam xingar ela, e até mesmo agredir ela fisicamente, com bengalada, com guarda-chuvada, com jornal, e ela passou por esses perrengues todos. Mas deixa eu te falar, caso você não saiba, você sabe qual foi o resultado da interpretação dela nessa novela, que foi tão bem feita a interpretação dela? A criação do Estatuto do Idoso. Sabia disso? A criação do Estatuto do Idoso se deu aí, a partir dessa novela. Foi levantado esse debate sobre os maus tratos que muitas vezes os idosos enfrentam, e a partir dali foi criado o Estatuto do Idoso. E na mesma novela tem outro ator, Dan Stulbach. Bota o nome dele aí, você vai ver quem é. É aquele que batia na mulher com a raquete. Lembra dele? Pois é. Ele também. Ele conta que certa vez ele estava em pé na rua, estava meio que um tempo meio chuvoso. O cara passou com o carro na poça d'água, que viu ele só para molhá-lo. Teve um caso no avião que a pessoa não quis sentar do lado dele, era uma mulher, mas se recusou a sentar do lado dele. Confundiu o ator com o personagem, sinal que o trabalho dele foi muito bem feito. Mas sabe o que aconteceu com esse trabalho bem feito dele? Um debate profundo com relação à Lei Maria da Penha, tá? Que era uma lei que estava recém promulgada, entendeu? Era uma lei ali que estava recém promulgada, então havia um debate sobre esse assunto, e esse debate foi fomentado, incentivado por causa do desempenho desse ator nessa novela, entendeu? Então, ó, aprende aí, ó. É para você que quer se qualificar profissionalmente para melhorar a sua vida, inclusive com reflexo na vida financeira. Cuide bem da sua carreira profissional. Para você comprar livro.vc, você vai entrar no site livro.vc, vai botar o nome do livro e comprar. Ou clica no link aí, se você conseguir abrir, melhor ainda. Então aqui, ó, quer melhorar de vida, ao invés de ficar reclamando da vida, quer mudar? Aqui, é para você.
De Lodebar para Wonderland. Deixa eu te falar uma coisa. Esse livro aqui, ele tem uma proposta para mudar várias áreas da sua vida, tá? São 11 relatos reais. Eu mudei nomes, datas e locais para que as pessoas que eu retratei aqui, elas não sejam identificadas. Porque não há necessidade de ninguém saber de quem eu estou falando. Basta que você conheça os fatos. Os fatos são reais. São histórias inspiradoras de pessoas que foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima através da permissão que elas deram para que Jesus entrasse em suas vidas e pudesse ajudá-las a mudar as suas histórias. Então, é para você. Você está a fim de mudar a história da sua vida? Você realmente quer mudar a história da sua vida? Você realmente quer dar a volta por cima? Ao invés de ficar aí prostrado, entristecido porque seu casamento acabou, você esfriou na fé e de repente saiu da igreja, você perdeu o emprego, enfim, você quer ficar nessa aí prostrado e frustrado e entristecido, achando que a vida acabou, ou você quer dar a volta por cima? Se você quer dar a volta por cima, esse livro foi feito para você. São histórias de gente como você, de gente como eu, tá? Que foram ao fundo do poço e deram a volta por cima. Você pode ter certeza que essas histórias são absolutamente verdadeiras. Como eu falei, eu só mudei nomes, datas e locais, tá? E algumas histórias eu fiz pequenas modificações nos fatos, como eu falei, para que as pessoas envolvidas não sejam identificadas a ponto de acharem que eu estou falando delas. Então eu fiz pequenas modificações, entendeu? De pequenas circunstâncias, mas 95%, 97% de tudo que eu conto aqui é absolutamente o que foi, real. Então tá aqui para você, bom? Para você mudar a história da sua vida, hein? E vai mudar não somente a área espiritual, porque aqui eu falo de muita coisa espiritual, mas vai mudar outras áreas também, vai mudar emocional, pois é. Para você comprar, você vai entrar em livro.vc, uiclap.com, ou clubedeautores.com.br, para adquirir essa versão aqui, impressa. Se você quer a versão digital, você vai entrar em amazon.com.br, vai entrar lá e vai adquirir na versão digital, tá certo? Só digitar o nome do livro aí e comprar, ou clicar no link de vendas que está aí nos comentários e fazer a compra. E o outro livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Pois é, eu vejo muita gente reclamando da vida, tá? Vejo muita gente reclamando que ganha pouco. Ainda há pouco eu falei sobre carreira profissional. Vejo muita gente reclamando que está enrolada financeiramente e tal. Mas eu também vejo que 50% dos brasileiros adultos estão endividados, e por várias razões. Uma das principais é que realmente se descontrolaram nos gastos, gastam mais do que ganham. Então o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, o qual eu tenho apenas na versão digital, e você vai entrar lá em amazon.com.br para adquiri-lo, amazon.com.br na versão digital, ou clicando aí nos comentários no link de vendas para você entrar lá e adquirir. Ali você vai ter muita informação que é super importante para que você consiga melhorar a sua vida financeira, tá certo? Para que você consiga administrar melhor as suas finanças, para que você consiga mudar a trajetória da sua vida financeira, entendendo a sua realidade, porque tem muita gente que não está conseguindo entender a sua realidade.
outrora tinha um emprego de 10 mil, aí claro que tinha um emprego de 10 mil, vivia aqui num padrão de vida, gastando ali 10 mil. Mas essa pessoa que perdeu o emprego de 10 mil e veio para cá para ganhar 4, continua querendo gastar como se ganhasse 10. E isso acontece com muito mais frequência do que você pensa. Eu falo isso pela experiência profissional minha como funcionário da Caixa Econômica e que trabalhei vários anos negociando dívida de cliente. Essa era uma realidade que eu via com muita frequência. Inclusive partindo de colegas de trabalho. Colegas que tinham função gratificada e perdiam função e continuavam querendo viver como se estivessem com a função. Erradíssimo. E outros colegas que tinham a função e ao invés de viverem com o seu salário base, que é o salário técnico e bancário, que esse é o certo, eles viviam com o salário da função, estruturaram as suas vidas com o salário da função, sabendo eles que a qualquer momento o banco pode tirar a sua função, que a função não é dele, a função é do banco. A função passa a ser dele se ele conseguir ficar 10 anos consecutivos ou não, com ela. Completou 10 anos, aí ele pode pleitear a incorporação de parte da função, a menor parte. A maior parte não incorpora não, tá? Não incorpora não. Não é incorporado ao salário não. Só que, obviamente, o banco faz de tudo porque essas pessoas não consigam completar os 10 anos na função. Eu mesmo não consegui. Não consegui porque eu não tive estômago para conviver com certas situações. Então eu mesmo peguei, chega. Meu sossego vale mais. Pois é, mas muitos vão engolindo sapos até conseguir completar os 10 anos na função. Mas mesmo assim não conseguem incorporar tudo quando perdem. Então esse é um dos temas os quais eu trato no livro, tá? Com outras variantes. E eu quero que você adquira esse livro para você aprender, tá certo? A organizar a sua vida para você ter uma vida financeira de excelência, tá? Em breve eu vou fazer uma demonstração aqui para desespiritualizar o excesso de espiritualização do assunto dinheiro, tá? Aqui eu dou diretamente para você que é cristão, a você principalmente que é evangélico, tá? Que insiste em culpar o devorador pelos seus gastos. Em breve eu vou mostrar para você a atuação do devorador. Eu não estou negando a eficácia espiritual do dinheiro, porque nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre o assunto. Inclusive no meu livro eu tenho um capítulo inteirinho com textos bíblicos falando sobre esse assunto, tá? Nas mais variadas áreas do dinheiro a Bíblia fala, tá certo? Agora, eu quero desmistificar, desespiritualizar essa história de que é o devorador. Vou trazer para você em breve aqui, tá? A demonstração prática que você vai entender, tá bom? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos e assim você vai me ajudar fazendo com que os vídeos possam ter um alcance maior. E quando você clicar aí para você me seguir, me acompanhar nessa plataforma, você também vai ajudar a fazer com que esse perfil ele tenha um alcance maior. E por falar em perfil, deixa eu falar uma coisa para você que é importante. Na plataforma de vídeo grande, aquela vermelhinha, eu coloco o vídeo lá todas as sextas, completo. Nas demais plataformas, eu coloco o vídeo segmentado, por partes, para você ter a sequência e acompanhar. Onde quer que você esteja vendo esse vídeo, você vai ser alimentado espiritualmente pelo conteúdo dessa palavra.
que está em Daniel capítulo 1, do 1 ao 7. Vai abrindo sua Bíblia aí. E o tema da mensagem é: seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu, nunca pelo nome que as pessoas lhe deram. Tome sua posição. Vou repetir. Daniel capítulo 1, do 1 ao 7. Seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu, nunca pelo nome que as pessoas lhe deram. Tome sua posição. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários, é o WhatsApp, não cobro para pregar, faço parte do Ministério Serana Terra Ferida em Nova Iguaçu, sou um dos diáconos, sou um dos professores, sou estudante de teologia, prego a palavra de Deus onde o Senhor me mandar, onde o Senhor me disser que eu devo pregar, eu estou pregando. A começar aqui pela internet. Para você comprar meus livros, aí nos comentários tem os links, tem os sites, para você adquirir qualquer um deles. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, cuide bem da sua carreira profissional e avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E caso você me convide para pregar na sua igreja, você também pode comprar diretamente comigo lá. Então vamos para o texto, vem comigo. Quero que esse texto fale muito ao seu coração e fica aqui até o final para a gente aprender muita coisa que tem aqui. A partir de agora, hein? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com o seu grande exército e cercou a cidade. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. E quando ele voltou para a Babilônia, levou alguns dos vasos sagrados que havia no templo de Deus e os colocou na casa do seu Deus, com D minúsculo, tá? Estou ressaltando bem aqui, tá? Na terra de Sinear. Ao verso 3. Lá ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do palácio real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém, rapazes da família real e das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a ciência dos caldeus. Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e de boa aparência, disse o rei. Eles devem ter boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viverem no palácio real. O próprio rei escolheu a comida que devia ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir o rei. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes
outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar. O de Ananias, Sadraque. O de Misael, Mesaque. O de Azarias, Abednego. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que ela possa se fazer viva, real e presente nos nossos corações e com aplicação prática nas nossas vidas. Eu convido você a pensar durante esses minutos, enquanto você estiver aqui vendo esse vídeo, sobre esse texto. Eu quero começar para você meditando acerca do título. Seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu, nunca pelo nome que as pessoas lhe deram. Tome sua posição. Ah, como assim? Vou te explicar. O nome que a gente tem é muito importante. Nossos pais, quando nos batizam, nos dão o nome que temos, é porque para eles esse nome tem um significado. Ou eles querem homenagear algum familiar, ou eles pesquisam o significado do nome e querem que aquela pessoa tenha aquele nome com aquele significado forte, querem homenagear algum artista, enfim, são várias as motivações. Não estou aqui para discutir se são motivações certas ou erradas, mas elas têm um significado. Então, o nome que esses pais, que os nossos pais nos dão, tem um significado. Mas quando eu falo acerca do nome que Deus lhe deu, é o nome pelo qual Ele quer que nós venhamos a ser conhecidos. Como assim? Vou traduzir agora para você. Vamos lá. O senhor A. O senhor A, ele outrora ele era uma pessoa que tinha problema com bebida. Era o pinguço do bairro. Vivia nos pés sujos, bebendo, enchendo a cara. Era motivo de chacota, que as pessoas riam dele conforme ele andava bêbado pela rua, pelas besteiras que ele falava, porque às vezes se urinava, enfim. Era o pinguço de estimação do bairro. Eu acho que quase todo bairro tem o seu pinguço de estimação. Pois é, um dia o senhor A teve o seu encontro com Jesus. A partir dali, ele ganhou uma nova vida. Então ele não é mais o pinguço de estimação. Ele agora é o irmão fulano de tal. A senhora B era piriguete. Todo mundo pegava. Era que nem maçaneta de banheiro de rodoviário. Todo mundo estava botando a mão. Só que a senhora B, um dia, ela teve um encontro com Jesus. Foi transformada. Ela passou a ser a irmã fulana de tal. Aquela que prega a palavra, que leva a mensagem de Cristo adiante. Entendeu o que eu quero dizer? São exemplos reais do dia a dia. Inclusive tem duas músicas do Adriano Gospel Funk, que é um cantor gospel que canta no ritmo do funk. Tinha aquela do chuta que é laço, né, que ele mexia com a mulher, coisa e tal, ele de olho na mulher, mas aí o Senhor falava para ele, chuta que é laço. Aí depois tem outra música que ele lançou, A Resposta da Morena, que é essa mesma moça que ele estava doido para pegar ele, crente, ela não, ela funkeirinha, coisa e tal. Como a música conta ali e tal. Era laço puro para a vida dele, para detonar com a vida dele. E o Senhor avisando a ele, chuta que é laço. A música, o refrão da música é esse, chuta que é laço. Aí ele tá com a Bíblia na mão, vê uma moça bonita passando com a Bíblia na mão. Aí ele vira para a irmã, paz do Senhor, filé. Ela vira para ele, filé não, sua irmã Vitória. E aí ela responde, aí é ela que canta e respondendo, que ela não é mais chuta que é laço. Era aquela moça que ele estava de olho antes, quando ela era do mundo, vamos dizer assim, quando ela vivia no sistema de valores que a gente conhece como mundo. E aí ela cortou logo a dele, não sou filé não, sou a irmã Vitória. Você conseguiu entender o que eu quero dizer com o título?
Pois é isso aí. Agora vem aqui para o texto, que eu quero falar de algumas coisas bem importantes que tem aqui também, para complementar o que eu acabei de falar acerca dessa história do nome, do título dessa mensagem. Vamos lá. O verso 1, vou ler de novo. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com o seu grande exército e cercou a cidade. Vou ler o verso 2 também. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. Quando ele voltou para a Babilônia, levou alguns dos vasos sagrados que havia no templo de Deus, Deus com D maiúsculo, o nosso Deus, e os colocou na casa do seu Deus, Deus com D minúsculo, o Deus lá de Nabucodonosor, que era idólatra, na terra de Sinear. Vamos lá. Só para a gente se situar, a gente vai relembrar aqui. No verso 1, eu toquei no assunto, né, de Jeoaquim, rei de Judá. Vamos relembrar que, primeiramente, Deus nunca quis transformar Israel em um reino. Era para ser um governo teocrático, através de Moisés, depois através de Josué, depois através dos juízes. Mas por conta da corrupção e do mau testemunho dos filhos de Samuel, que foi o último dos juízes de Israel, o povo começou a pedir um rei. E o povo, além disso, também queria imitar as outras nações, ou seja, de olho em copiar os costumes das outras nações que não tinham parte com o Senhor, como Israel tinha. E Deus mesmo assim avisou que tipo de rei iria permitir que assumisse o reino de Israel. Ele avisou sobre a natureza ruim de Saul. Mas o povo mesmo assim teimou, e o resto da história vocês conhecem. Então Israel se tornou um reino, Saul foi o primeiro rei e fez o que fez, vocês conhecem a história. Em breve eu vou pregar aqui especificamente sobre Saul. E aí Davi foi eleito por Deus, escolhido por Deus para suceder Saul. Deus foi quem falou que Davi era um homem segundo o coração dele, do Senhor. E Davi recebeu do Senhor uma promessa antes de morrer: nunca faltaria um descendente dele no trono de Israel. Pois bem, assim foi. Salomão, seu filho, assumiu o reino de Israel. Aí aqui no final da vida de Salomão, ele se tornou um idólatra, por causa das muitas alianças que ele fez, muitas mulheres com as quais ele casou, 700 esposas, 300 concubinas. Tudo isso era aliança política, coisa e tal, para poder expandir o reino, para não ter guerra. Você vê que no reinado de Salomão quase não tinha guerra, ao contrário do reinado de Davi, que foi um reinado extremamente beligerante. Toda hora tinha guerra. Salomão foi um reinado com muita negociação, muita aliança política, muita diplomacia, enfim. Aí Salomão se tornou um idólatra e Deus avisou a ele que, por causa dessa idolatria, o reino de Israel seria dividido. Mas para que a promessa que ele fez a Davi fosse cumprida, Deus permitiria que uma pequena parte não fosse perdida. Uma pequena parte do reino continuasse tendo um descendente de Davi, por causa da promessa que Deus fez a Davi. E Deus avisou a Salomão que isso aconteceria no reinado do sucessor de Salomão. Foi exatamente o que aconteceu. Roboão, o quarto rei de Israel, Saul primeiro, Davi segundo, Salomão terceiro. Roboão começou a extorquir o povo de Israel com relação aos impostos, muito mais do que Salomão já fazia. Roboão não quis ouvir os conselhos dos anciãos que pediram para ele diminuir a carga. Ele ouviu os conselhos dos amigos dele, os jovens iguais a ele, que queriam que ele aumentasse mais a carga. Aí o reino foi dividido. Para que se cumprisse o que Deus havia prometido a Davi, das 12 tribos de Israel, 10 aceitaram se submeter a Jeroboão, que foi o general que tomou o reino de Israel das mãos de Roboão.
tomou na marra, no peito e na raça, levantou uma rebelião e conseguiu. Então 10 tribos ficaram com Jeroboão. Aí ficou o reino de Israel, ao norte. Judá e Benjamim, aqui mais ao sul, ficaram com Roboão. E aqui foi criado o reino de Judá. Só para você se situar. Voltando aqui para o texto, então Jeoaquim era o rei de Judá. Vamos lembrar que o reino de Israel já havia sido tomado pelos assírios algumas centenas de anos antes. Tá? Israel já tinha sido tomada pelos assírios. E a gente leu aqui que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era o homem mais poderoso. Inclusive ele também tomou dos assírios tudo que eles tinham, inclusive o reino de Israel, que acabou sendo tomado pelos babilônicos. Aí mais na frente é que vocês vão ver aquela história de Neemias reconstruindo os muros. Vocês vão ver, se vocês pararem para ler a Bíblia toda, vocês vão ver que Ageu e Zacarias foram profetas levantados para reunir novamente o povo num reino só, e Neemias levantou para poder reconstruir os muros, e Esdras chamando a atenção do povo para o povo se consertar, abandonar ligações com mulheres estranhas. Foi tudo mais ou menos na mesma época, tá? E Malaquias um pouquinho depois, tá? Já com o reino reunificado. Só para você se situar. Então Nabucodonosor era o cara que mandava e desmandava no mundo, era o exército mais poderoso do mundo, veio tomando tudo e tal, e desrespeitando os utensílios da casa do Senhor, como nós lemos aqui, tá? Então vale aqui uma coisa para a gente entender: quando a gente se afasta da presença do Senhor, o inimigo vem e toma tudo, esculacha, toma até os dons e talentos que a gente tem. Por isso que a gente vê que pessoas que outrora foram servos do Senhor, quando se afastam, quando deixa o inimigo tomar conta, o inimigo zoa o plantão. Zoa o plantão mesmo. Olha, só para você saber, eu não costumo falar isso não. Eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2025. Para você saber que a essa hora da madrugada tem muito filho de crente, muito crente até, né, que nascido, criado na igreja, que fez muita coisa na obra de Deus, que essa hora está nos presídios, está preso, porque se desviou, entrou por um caminho errado e fez coisas erradas e está pagando o que tem que pagar diante da sociedade. Em muitas casas de prostituição, muitas daquelas mulheres outrora foram crentes. Em muitas biqueiras ou bocas de fumo, como você, dependendo da localidade que você vive, é assim que você chama, tem muitos ali que são crentes, filhos de crente, foram criados na igreja. Para você ver como é que Satanás brinca. Então o verso 2 é para você meditar como é que aplica-se até o dia de hoje. Nabucodonosor saiu pegando os utensílios usados na casa de Deus para zoar o plantão e botar lá. E, inclusive eu preguei algum tempo atrás aqui sobre o que Belsazar, um dos sucessores de Nabucodonosor, fez. Belsazar era neto de Nabucodonosor, tá? Que pegou os utensílios da casa do Senhor e botou bebida para fazer aquele bacanal lá. Aquilo era uma orgia. Capítulo 5 de Daniel, aquilo era uma orgia. Era uma depravação completa, até que a mão de Deus apareceu. Já preguei sobre isso aí. Procura aí, ó, na plataforma vermelhinha, você vai achar o vídeo completo. E nas demais plataformas, procura aí o vídeo segmentado, você vai encontrar. Tá bom? Já preguei sobre esse assunto. Então, vem comigo aqui para você entender, para você continuar aplicando isso para a sua vida. Vamos lá. Aí no verso 3, lá ele mandou Aspenaz, chefe dos oficiais do Palácio Real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém, rapazes de família real e de famílias ricas e importantes de Judá. Vamos continuar, verso 4, ó, presta atenção.
Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a cultura dos caldeus. Escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e de boa aparência, disse o rei. Eles devem ter boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viverem no palácio real. Você prestou atenção nesses dois versículos que eu li e que eles se aplicam no nosso cotidiano, inclusive na vida profissional? Você viu aqui que o rei queria rapazes de boa instrução, boa cultura geral, para eles poderem ser treinados em tudo dali dos caldeus. Babilônia era um reino que pertencia aos caldeus. Os caldeus, eles, se você pesquisar aí, ó, lembrar das suas aulas de história, os caldeus trouxeram coisas muito importantes para a nossa sociedade nos dias atuais. Código de Hammurabi, por exemplo, um código que tinha muitas leis, princípios básicos que se aplicam até o dia de hoje. Pesquisa aí, volta lá nas suas aulas de história, Código de Hammurabi. Lembrou dos caldeus, de onde Abraão saiu? De Ur dos caldeus. Então era um povo evoluído, um povo que tinha muita coisa para aprender, coisas da matemática, enfim, pesquisa aí que você vai encontrar, tá bom? Sobre o que os caldeus fizeram naquela época. Então, esses jovens tinham que ser treinados nessa cultura aí. Você percebeu a exigência de Nabucodonosor acerca da qualificação? Eu não vou falar de boa aparência, defeito físico, que aí já é outra questão, que já envolve até preconceito. Eu estou me detendo aqui na parte de boa instrução, boa cultura geral, tá? Para aprender tudo. É isso que eu falo para você direto, quando eu anuncio o meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Olha ele aqui, para te relembrar, quando eu anuncio esse livro e bato nessa tecla, não é para ser chato não, é para ajudar você. E eu não vou mentir que quando você comprar meu livro, é claro que eu também vou ser beneficiado. Eu estou aqui porque eu quero uma carreira de escritor, estou aqui porque eu quero ser conhecido como escritor, não sou hipócrita, estou aqui porque eu escrevo para ocupar minha mente, eu escrevo para tornar os meus conhecimentos aí para as pessoas, e claro que eu quero receber os direitos autorais, óbvio, não estou cometendo nenhum pecado querendo vender meus livros para ter meus direitos autorais, não é nenhum pecado isso. Pecado é você chegar na igreja e pedir cachê, cobrar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil e não dá nada, só cobra. Como é que é isso? Olha, nas próximas semanas eu vou trazer uma mensagem bem específica sobre esse assunto aí, tá? Sobre essa coisa dessas pessoas ficarem cobrando sem oferecer nada em troca dentro da igreja, tá? Me acompanha aqui, hein? Em breve eu vou trazer essa mensagem. Mas vamos lá, só para a gente entender, tá? Como é que o que está aqui no livro de Daniel, escrito 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Pois é, para você entender. Vamos para o verso 5. Olha o que o rei fez. O próprio rei escolheu a comida que deveria ser dada aos jovens, tudo do bom e do melhor, da própria despensa do rei, vinhos e carnes. Eles deveriam se alimentar da comida por 3 anos, dessa comida por 3 anos. Quando terminasse o treinamento, passariam a servir ao rei. Você prestou atenção na questão do treinamento? Quanto tempo eles iam ficar em treinamento? 3 anos. Deixa eu falar uma coisa para você que se aplica no nosso dia a dia. Em muitos cultos de muitas igrejas, existe a liturgia de culto que abre para distribuir oportunidades. E uma das coisas que a gente mais vê na distribuição de oportunidades é a quantidade de pessoas despreparadas para ter essas oportunidades. Ah, mas a oportunidade é feita de repente. Há controvérsias. É claro que você geralmente não é avisado com antecedência. Isso em igrejas como a Assembleia de Deus.
e distribui as oportunidades aleatoriamente. Nas igrejas batistas que trabalham com escala, você sabe com antecedência que você naquele dia você vai estar escalado ou para cantar, ou para pregar, ou para fazer uma palavra introdutória, enfim, você já sabe com antecedência. Mas mesmo que você aleatoriamente seja excluído, isso não impede você já sabe que na igreja que você congrega, o pastor pode chegar aleatoriamente e dar uma oportunidade a você em casa pode se preparar, ensaiar um louvor direitinho. Se você não tem dom para cantar, não se mete a cantar, faz outra coisa. Mas se você tem um dom, você ensaia, canta, você gosta de levar uma palavra, prepara um texto, leva um texto já no esquema para você falar 2, 3 minutos. Eu faço isso quando eu vou visitar uma igreja, assim, uma consagração, por exemplo, que eu gosto de ir. Então pode acontecer. Então ali na hora, eu não vou ser pego de surpresa, eu já tenho aqui na minha mente alguns textos e tal. Então, recebi a oportunidade, falo 2, 3 minutinhos sobre aquele texto. É simples assim. Aí você vê que para ensaiar nas igrejas é uma dificuldade, as pessoas não querem ensaiar para fazer uma peça, querem fazer aquele ensaio meia boca, para fazer, dizem que é para Deus, tá? Dizem que é para Deus. Olha, eu perdi a paciência de atuar em ministério de louvor, porque enquanto eu queria ensaiar, já que tem que ensaiar, vamos ensaiar. Tinha gente que não queria ficar meia hora ensaiando. Aí eu vejo, por exemplo, a entrevista, os bastidores da preparação do DVD do Capital Inicial Acústico. Eles fizeram esse DVD em 2000. Era um projeto que a MTV, que é aquela emissora que mostrava muita música, tinha um projeto de fazer acústico com muita gente. Fez com Titãs, com Legião Urbana, Kid de Abelha, enfim. E resgatou o Capital Inicial, que estava sumidinho naquela época. E eu vi o DVD, vi os bastidores das entrevistas. Os caras passaram vários meses ensaiando todos os dias, de segunda a segunda, de 10 da manhã às 7 da noite. A rotina dos caras era essa, ensaiar todos os dias, de 10 da manhã às 7 da noite, para poder apresentar algo de qualidade. Você vê os atores, eles ensaiam horas e horas seguidas, e é leitura de texto em público, né? E em casa e decora texto e ensaia, e tal, e tal, e tal. Você viu aqui, foram 3 anos de treinamento para eles poderem adquirir esse conhecimento, essa bagagem. É isso que eu quero que você entenda. Vai levar tempo para você ter uma qualidade, então vai precisar estudar, voltar para a escola, voltar para fazer o ensino médio que você não tem, para fazer o ensino fundamental que você não tem, para fazer a faculdade que você não tem, para chegar na pós-graduação, que agora o mercado já está querendo, é pós, é MBA, para aprender um idioma que tem profissões que já estão pedindo, enfim, são diferenciais para você melhorar de vida, mas você vai ter que estudar. Por exemplo, eu decidi como aposentado escrever, ser escritor, então eu estou obrigado a estudar. Eu tenho vários perfis nas minhas redes sociais que eu acompanho para ter aula de português. O mínimo que eu posso fazer é relembrar, entendeu? Algumas coisas mudaram. Nós tivemos a reforma ortográfica em 2009, então é necessário a gente se atualizar. Eu voltei a estudar teologia, eu tinha parado quando eu operei a vista, voltei a estudar teologia. Para quê? Para eu poder fazer algo melhor aqui pregando a palavra de Deus. Então é fundamental. Para eu poder dar aula na escola dominical, nós fizemos um curso, eu e os outros professores da igreja, nós fizemos um curso, 6 meses, todos os sábados, de 4 às 6 da tarde, íamos lá, tivemos aulas com professores de seminário de teologia, professores de qualidade excelente, para poder tentar passar algo de excelência para os irmãos que ficam sentados na escola dominical, para nos ouvir ministrar uma aula. Olha aqui, ó, 3 anos que esses caras ficaram para aprender. Agora vamos continuar a leitura. Vamos lá, que eu vou chegar no nome novamente.
Eu quero que você entenda. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mas Aspenaz, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, e o de Misael, Mesaque, o de Azarias, Abidnego. Se você continuar a leitura desse texto, você vai chegar naquele texto famoso que Daniel se recusou a comer essa comida do rei. Foi Daniel que se recusou. Os outros foram na onda, mas quem tomou a iniciativa foi Daniel. Foi Daniel que foi conversar com Aspenaz, e aí entraram no acordo, comeram os legumes, a história que você conhece. Eu vou voltar a pregar sobre esse texto aqui. E vocês, se vocês continuarem, vocês vão ver que Daniel recebeu uma unção diferenciada. Eu já preguei sobre esse texto aqui. Se eu não preguei, eu vou pregar. Entendeu? Então eu quero que você entenda isso. Tá? Quero que você entenda isso. Eles estavam numa terra distante da deles. Eles foram levados para lá como prisioneiros. E só para dizer uma coisa para você, não está aqui no livro de Daniel, mas se você procurar, eu anotei a referência, mas não trouxe aqui para vocês. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar lá que Daniel e os seus amigos, assim como todos os jovens lá, foram feitos eunucos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a novela O Rico e Lázaro, que a Record produziu e que está reapresentando, ela apresenta Daniel, Azarias, Misael e Ananias como homens casados e que tiveram filhos, mas na verdade eles foram feitos eunucos. Vocês podem procurar aí, podem pesquisar, do jeito que eu pesquisei. Eu achei estranho isso aí que eles falaram na novela, que eu nunca vi isso na Bíblia. Pesquisei e encontrei os textos falando que na verdade tanto Daniel quanto os outros foram feitos eunucos, porque esse era o costume da época. Os homens do país que foi invadido, derrotado, soldados e tudo, eles eram feitos eunucos. Ou vocês acham que Nabucodonosor ia botar um montão de homens cheios de testosterona lá dentro do palácio? Ainda mais um rei que normalmente tinha as suas concubinas. Aqueles homens que tomavam conta das concubinas eram todos eunucos. O próprio Aspenaz, você vai encontrar em outras traduções, que ele era chamado de chefe dos eunucos. Pode procurar aí que você vai encontrar. Eu li uma tradução, que é uma tradução viva, que fala chefe dos oficiais, mas você vai encontrar traduções falando que Aspenaz era chefe dos eunucos. Eles eram feitos eunucos, porque tinha que ser, que era para tirar a masculinidade dos caras, para tirar a testosterona dos caras, para acabar com qualquer possibilidade desses caras quererem reagir e enfrentar a Babilônia, coisa e tal. Assim como os outros reinos, tal, enfim. Esse era o costume. É isso que eu quero que você entenda. É fundamental essa informação para você entender. Tá? Então, aqui você vê que Aspenaz quis mudar. E todos os nomes que ele deu eram nomes de divindades babilônicas, tá? Se você procurar lá na plataforma de vídeo vermelhinho, dos vídeos completos, meus primeiros vídeos que eu fiz, alguns estudos bíblicos ali, eu toquei nesse assunto. Lá você vai encontrar. Eu faço todas as especificações lá. Meus primeiros vídeos, lá nos primórdios, tá? Desse ministério que Deus colocou aqui nas minhas mãos para eu poder atuar. E eu vou voltar a esse assunto com mais detalhes em outra oportunidade. Então eu quero que você entenda isso aí. Agora eu vou voltar aqui para a pergunta, porque esse verso 7 foi o que me motivou a trazer essa mensagem com esse tema. Seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu. Nunca pelo nome que as pessoas deram a você. Tome a sua posição. Ou seja, viva uma vida íntegra diante do Senhor, para que nunca mais você seja chamado por aquele apelido que você tinha.
por aquela conduta que você tinha. Por exemplo, você era conhecido como caloteiro, mas você se converteu, mudou de vida. Não aceite mais que alguém aponte o seu passado de caloteiro, ou de prostituta, ou de alcoólatra, cachaceiro, né? Que ninguém chama, fulano é alcoólatra, não, chamam de cachaceiro, pinguço, manguaceiro, bebum, pudim de cachaça. Essas são as alcunhas que essas pessoas recebem. Mas Deus não quer isso para a sua vida. A partir do momento que você se converteu, não permita. Não permita isso. Jesus meio que ensinou isso para a mulher samaritana. Fez ela entender que ela não podia mais ser conhecida como a amante. Jesus fez isso com ela. Quando fez ela enxergar que ela simplesmente ali, ela tinha tido 5 maridos. E aquele homem que era o 6º, não era nem marido dela, era o amante. Ela era apenas a outra. Ateuda e manteuda, como se diz na Bahia. A marmitinha, como a gente diz aqui no Rio. Era o que ela era. A mulher adúltera, quando Jesus mandou ela abandonar a vida de pecado, foi para ela mudar a vida dela, para ela não ser mais conhecida como aquela mulher. Zaqueu, quando falou que ia devolver tudo, ele não queria mais ser conhecido como ladrão. Ele não quis mais, não quero mais ser conhecido como ladrão. Saulo, quando decidiu se chamar Paulo, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, foi ele que adotou esse nome. Existem algumas histórias, os historiadores pesquisaram. Alguns afirmam que Saulo decidiu se chamar Paulo por causa da origem do nome Paulo, que vem do latim, Paulus, que significa pequeno. Então Paulo quis mostrar o quanto ele se achava pequeno diante de Deus, a transformação, porque a origem do nome Saulo remete a Saul. Saul, a origem é basicamente a mesma. E Paulo não queria ser lembrado como alguém semelhante a Saul. Além da semelhança do nome, havia uma outra semelhança. Ambos eram da tribo de Benjamim. Pode pesquisar na sua Bíblia aí. Você vai ver que você vai encontrar que Saul era da tribo de Benjamim. Você vai encontrar que Paulo, Saulo de Tarso, também era da tribo de Benjamim. Então Paulo não queria ser conhecido desse jeito. Então ele quis adotar esse nome, Paulo. Há quem diga que esse era o sobrenome dele, vamos dizer assim. Era o segundo nome, como tem muita gente que tem o segundo nome. José Carlos, Antônio Carlos, Maria das Graças. Entendeu? Luiz Antônio, enfim, nomes compostos assim. Então é super comum. Há quem diga que Paulo decidiu ser chamado por o seu segundo nome. E tem lá sua base histórica, porque Paulo era de ascendência romana, como a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos, enfim. Paulo reivindicando a ascendência romana dele, para ele não ser castigado como queriam castigá-lo, para ele ter direito a um julgamento justo, enfim. Então tem essas duas vertentes aí que apontam para essa questão de Paulo ter escolhido ser chamado Paulo, não ser mais chamado Saulo. Tá? Foi ele que quis, não foi Deus que mudou. E é sobre isso essa mensagem. Então você que está vendo esse vídeo, não permita que ninguém fique lembrando a você o seu passado, sabe? Se você hoje é uma nova criatura, e outrora você foi uma velha criatura que deixou a desejar no seu procedimento, como eu falei, você era ladrão, você era cachaceiro, você era prostituta, você era homossexual, você era usuário de droga, você era... Sabe aquele vagabundo, aquele homem vagabundo que não gosta de trabalhar? Enfim, seja lá qual for o seu passado, não permita que ninguém lhe chame por esse nome que deram a você. Não permita. E se você analisar todo o livro de Daniel, você vai ver que Daniel nunca foi chamado de Beltesazar por ninguém na Babilônia.
tamanha era a integridade dele. E se você voltar lá em Gênesis, você vai ver que José nunca foi chamado de Zafenate-Paneia. O faraó mudou o nome de José para Zafenate-Paneia, depois que ele interpretou o sonho do faraó e foi levado a ser governador, e o faraó colocou ele nessa posição de destaque e mudou o nome de José para Zafenate-Paneia. Você vai ver que ninguém chamava José de Zafenate-Paneia. Assim como aqui, a única vez que você vai encontrar no livro de Daniel uma menção ao fato de Daniel ser chamado Beltesazar foi o próprio Daniel, quando ele recebeu de Deus uma profecia sobre a Babilônia e entregou e escreveu, ele colocou lá, eu, Beltesazar. Ele quis meio que se identificar com o povo, assim como ele fez quando ele entregou a profecia para Israel, e ele falou, nós pecamos. Ele nem estava lá, e ele não tinha cometido pecado nenhum, mas ele colocou, nós pecamos. E é isso que eu quero que você entenda. Você pode ver, você pode examinar aqui, são 12 capítulos, Daniel. Vou dar esse dever de casa para você mesmo conferir na sua Bíblia. Você vai ver que os inimigos de Daniel nunca chamaram ele de Beltesazar. Eles sempre se referiam a Daniel com o nome dele, Daniel. Daniel era íntegro, ele não foi achado em falta nenhuma. E reviraram a vida dele, tá? Para puni-lo. Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado lá, não foi porque pegaram ele roubando, ou cantando a mulher de alguém, ou cantando o homem de alguém, ou se embebedando, não. O crime, entre aspas, que Daniel cometeu foi de continuar adorando a Deus como ele fazia, e que o rei tinha proibido. Esse foi o crime, entre aspas, que Daniel cometeu. E o rei era muito amigo de Daniel. Ele não queria jogar Daniel lá, mas como ele havia assinado o decreto, ele não podia voltar atrás. E você vai ler, eu vou pregar sobre esse texto também, está programado aqui, Daniel capítulo 6, você vai ver a riqueza desse texto, quanto ensinamento esse texto tem, tá? Para você entender a profundidade disso. Então é isso. Não permita que tentem mudar a sua história, tá? Tentando levar você de volta para um passado do qual você já se libertou, do qual você já abandonou, do qual Deus já resgatou você. Porque existem coisas do nosso passado que nós abandonamos por nossa própria conta, e assim deve ser. Mas existem outras coisas que muitas vezes, por falta de forças, não conseguimos. É Deus quem vai lá e nos arranca de lá. Então não permita que alguém queira levar você de volta para lá, lembrando a você daqueles tempos. Por isso que eu costumo falar, já falei há um tempo atrás, que tem muito crente que gosta de colocar perguntas assim, básicas de EBD na caixinha. Mas crente pode ouvir música secular? Não é legal, porque você vai lembrar de coisas lá da sua vida velha. E se você vai lembrar de coisas da sua vida velha, não é para você fazer. Porque a própria Bíblia diz que as coisas velhas já ficaram para trás. Eu não vou entrar no mérito da qualidade da música e etc, etc. Mas eu quero que você se fixe nesse ponto aí. Vai lembrar você da sua vida velha? De algum relacionamento anterior a esse que você tem? Vai fazer você lembrar de algum namorado ou de alguma namorada lá de trás? Agora que você é casado, que é casada? Vai lembrar de algum beijo, de alguma coisa? Enfim, vai trazer memórias lá de trás, do passado que Deus já resgatou você. Então você não deve ouvir música secular, nem ter contato com esse tipo de amizade, sabe? Porque quando uma pessoa, por exemplo, vai para um tratamento para combater o vício do álcool, passa lá na clínica, faz a desintoxicação, frequenta os alcoólicos anônimos, por que essas pessoas são orientadas a se afastar daquelas amizades? Porque aquelas amizades vão puxá-la de volta para aquela vida. É sobre isso que eu quero que você entenda. Então, seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu. Deus colocou você de pé, limpo, depois de você ter ido ao fundo do poço. Aqui, ó, essas pessoas as quais eu retrato no meu livro, de Lodebar para Wonderland,
Essas pessoas mudaram de vida. Aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. Quero que você lembre, ó. Eu conto história aqui de mulher que chegou aí parar na prostituição. E lá, elas não usam o nome verdadeiro. Elas usam outros nomes. Quando uma pessoa entra para o mundo da criminalidade, ela não é mais chamada pelo seu nome, ela ganha um apelido. E você sabe disso. Você sabe disso que você vê jornal. Você acompanha a internet, você vê jornal. Ela ganha um apelido. Só que quando essa pessoa se converte, acabou. Essa pessoa não tem mais aquele nome. Ela ganha um novo nome. A gente não vai ganhar vestes novas. A gente não vai ganhar um corpo novo, glorificado. A gente não vai mudar de aparência, tá? Quando a gente for arrebatado. Vai ser um corpo novo, glorificado. Ou seja, eu não vou ter mais, por exemplo, meu olho esquerdo com defeito. Mas não vai mudar a minha aparência, de forma geral. Eu serei reconhecido lá, por aqueles que me conheceram aqui. Nós seremos conhecidos lá. Não ficaremos sem memória. Só não teremos nenhum tipo de parentesco. Seremos todos irmãos e irmãs. Só para ficar claro isso aí. Nós nos reconheceremos. Só que o nosso corpo será glorificado. Quando nos convertemos, nossas vestes que eram vermelhas, como carmesim, tornam-se alvas como a mais pura e branca lã, mais alvas do que a neve. Conseguiu entender? Essa é a mensagem de transformação de vida, tá bom? Somente até aqui foi o que o Senhor revelou ao meu coração para eu compartilhar com você. Somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para eu compartilhar com você. E o tema dessa mensagem foi: seja conhecido pelo nome que Deus lhe deu, nunca pelo nome que as pessoas lhe deram. Tome sua posição. Mensagem baseada em Daniel capítulo 1, do 1 ao 7. E que Deus continue abençoando sua vida, falando poderosamente ao seu coração. Bom, quero agradecer a você mais uma vez porque você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir. Se você está vendo esse vídeo na plataforma de vídeo grande, aquela vermelhinha, eu coloco o vídeo lá toda sexta-feira. Se você está me vendo nas demais plataformas, aquelas nas quais eu coloco os vídeos segmentados por partes, eu coloco os vídeos ali todos os dias, porque eu vou editando e fazendo parte 1, parte 2, parte 3, para que você possa acompanhar na sequência. Então, independentemente da plataforma na qual você veja esse vídeo, eu quero que Deus abençoe grandemente a sua vida e edifique muito a sua alma. Para você me convidar para pregar na sua igreja, os telefones para contato estão aí nos comentários. Ou melhor, o telefone para contato está aí nos comentários. Na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais. Visita lá minhas redes sociais, todas elas, tá? Para você comprar meus livros, aí nos comentários tem os links para você clicar e comprar, e tem os endereços dos sites para você entrar. Caso você não esteja me seguindo, me acompanhando, não se esquece aí de clicar aí para você me seguir, me acompanhar, se inscrever. Não se esquece também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Deixa eu te falar, cada vez que você faz isso que eu falei, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, me seguir, me acompanhar, você vai fazer com que tanto o vídeo quanto o perfil tenham um alcance maior, tá certo? E mais pessoas possam ter acesso, podem ter acesso ao conteúdo que eu trago para você, tá? Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.